Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. É um recadinho de céu para todos nós. A palavra de Deus sempre vem na medida exata do nosso coração, né, gente? Conversando com a natividade, eu percebi isso. Deus cuida de nós, por mais difícil que seja a nossa situação, Deus está olhando para nós. O título da nossa mensagem de hoje: cuidado com o desequilíbrio. Amém? Cuidado com o desequilíbrio emocional. Amém, gente? Você já reparou que há um desequilíbrio muito grande nas pessoas no dia de hoje? Gente, você para no sinal, um segundo, tem alguém buzinando, sai da frente. Há um desequilíbrio emocional muito grande entre as pessoas. Todos nós já fomos obrigados, né? Muitas das vezes, a chutar o balde, a reclamar, a se desequilibrar. Quando a gente não se desequilibra, vem alguém para nos desequilibrar. E você sabe que o desequilíbrio faz a gente cair. E o pecado é o quê? É o desequilíbrio da humanidade. E Jesus veio para quê? Para dar equilíbrio, harmonia a tudo, principalmente às almas. Diga glória a Deus. Porque uma alma desequilibrada, ela adoece. Amém, gente? E por que muitas pessoas estão adoecendo? Pela falta do equilíbrio. A vida está difícil. As situações estão cada vez mais difíceis, mas lembra que Jesus é quem vai nos dar equilíbrio. Jesus é o nosso equilíbrio. Você observa que o pecado, ele desequilibrou o ser humano, a humanidade. E Jesus já sabia que a tendência era piorar com o tempo. Amém? Então Deus quer dar essa mensagem ao seu coração para você ter cuidado com o desequilíbrio emocional. Cuidado! É um alerta de Deus para nós nessa manhã, porque Deus é o nosso equilíbrio, Ele é a nossa paz. Olha o que está escrito aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23, ele diz assim, ó: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O nosso equilíbrio é Cristo. O nosso equilíbrio é Ele. Porque, gente, vai ter momento que nós vamos perder o equilíbrio. Vai ter momento que a gente vai desequilibrar. Ainda que você seja uma pessoa equilibrada, mas pode vir alguém para desequilibrar você. A gente vai ver texto aqui que mesmo Jesus vendo para trazer o equilíbrio, teve um momento que ele desequilibrou. Quando a gente está nesse corpo, a gente está sujeito a tudo isso, viu, gente? Quando a gente está no corpo, a gente está sujeito a esse desequilíbrio. Essa natureza é desequilibrada. Ela precisa. Por isso que ele está deixando bem claro, ó, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ou seja, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Observe que o espírito está com letra minúscula. Espírito, alma, mente, pensamento, interior, corpo. Amém? Quando
está tudo equilibrado, não há doença. Você pode ver que a doença é um desequilíbrio emocional do corpo. As pessoas adoecem por causa do equilíbrio. Amém? Eu vi um psiquiatra falando que a depressão é um desequilíbrio emocional. Amém? E eles dão medicamento para tentar equilibrar as emoções. Olha como é que é. Então veja como é importante a gente manter o equilíbrio. Eu não estou dizendo que é fácil, em certas situações é difícil. Mas Deus está querendo que a gente mantenha esse equilíbrio. Porque quando não tem nada, alguém vem para te desequilibrar. É ou não é verdade? Então a gente precisa estar sempre em oração, a gente está sempre congregando, porque os dias são difíceis. A Bíblia diz que o tempo, nos últimos tempos, estarão tudo difícil por causa do próprio homem. Eles serão egoístas, eles serão avarentos, gananciosos. Nós estamos vivendo esse tempo de hoje. Há um desequilíbrio total, onde muitas pessoas estão adoecendo, exatamente por causa disso, porque não há paz no espírito, na alma e no corpo. Então o corpo sente a pressão do desequilíbrio da sua alma e ela acaba adoecendo. Diga, eu recebo essa palavra, esse entendimento. Amém? Então Jesus é o que? É o que dá equilíbrio. Lembra em Gênesis? A Bíblia diz que em Gênesis a terra era o que? A terra estava vazia, sem forma. Quem que foi dando equilíbrio? O Espírito Santo. Foi dando equilíbrio a tudo. E Ele é o nosso equilíbrio. É Ele quem nos gera equilíbrio na nossa alma. Declaro Deus te dando equilíbrio na tua alma em nome do Senhor Jesus. Jesus, por mais equilíbrio que tinha, você vai ver que alguém vai tirar ele do equilíbrio. Vamos lá em Mateus capítulo 21. Jesus, hein? Aí eu pergunto, se Jesus, que é Jesus, teve esse momento, e dirá eu e você, hein? Se Jesus veio para nos dar equilíbrio na nossa alma, e ele, num momento, perde esse equilíbrio, porque ele estava num corpo como esse. Agora eu fico pensando, imagina eu e você, se não tivermos em Jesus, hein? Mateus capítulo 21, versículo 12. Preste atenção nesse texto. Diz assim, ó, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém? Então veja que a gente percebe em toda a história de Jesus que ele sempre nos ensinava a manter o equilíbrio. Ele sempre nos ensinava a andar mais uma milha. Ele nos ensinava a oferecer a outra face. Ele nos ensinava a perdoar não uma, não duas, não 7, mas 70 vezes 7. Ele estava todo o tempo nos ensinando a manter o equilíbrio, porque ele sabia que uma hora a gente perde o equilíbrio. Amém? E aqui Jesus, quando vê na casa de Deus, lugar de adoração, ele vê algo errado. O que ele faz? Ele desequilibra e sai virando tudo, jogando tudo e dizendo, não quero isso aqui na casa do meu pai. Assim somos nós quando encontramos algo errado, né? A gente perde o equilíbrio, a gente desequilibra. Amém? Então, se Jesus, que é Jesus, veio para nos ensinar a manter o equilíbrio, mas mesmo ele estando nesse corpo, ele por alguns momentos ele perde. Aí eu fico pensando, eu e você, se a gente não se pegar em Jesus, gente, a gente perde o equilíbrio, a gente fica uma pessoa desequilibrada, e uma pessoa desequilibrada emocionalmente é uma pessoa doente, ela fica doente nas suas emoções.
São doença da alma, doença psicossomática. Muita gente está ficando doente por causa desse desequilíbrio. Muita gente está vivendo assim, desequilíbrio emocional, problema familiar, problema financeiro, problema de todo gênero. Então, gente, só Jesus que dá equilíbrio. Se você ler a Bíblia, todo o ensinamento dele tinha um propósito: de gerar em nós, de forjar em nós um equilíbrio emocional. Porque ele sabia, tanto é quando ele vai à cruz, ele fala: olha, o espírito está pronto, mas essa carne, ela é fraca. Jesus está dizendo o quê? Cuidado com essa natureza, ela é fraca, ela é desequilibrada. Amém? Ela sai da linha com facilidade. Jesus estava fazendo o quê? Nos alertando sobre isso. Por isso, quando ele chega no templo, na hora da adoração, ele falou: não, aqui não. Se tinha uma coisa que desequilibrava Jesus, era quando alguém tocava na adoração. Amém? Jesus, sendo tentado, alguém disse para ele, Satanás disse para ele: olha, se tu me adorares, se prostrares, me adorares, te darei tudo. Ele: arreda, Satanás. Amém? Eu só adoro a um Deus. Então veja que o que causava desequilíbrio, não que Jesus era desequilibrado, não é isso? Mas o que causava em Jesus um desconforto, um desequilíbrio, era quando mexia na adoração. Por quê? A adoração, gente, é o que nos mantém equilibrado com o céu, com Deus. É na adoração que a gente encontra paz. É na adoração que a gente encontra refúgio para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então, na tentação, Jesus disse o quê? Arreda. Então, todo o ensino dele era para trazer harmonia. Quando Pedro diz para ele: Senhor, de nenhuma maneira isso pode acontecer contigo, o que ele diz? Arreda. Você não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Você está querendo resolver as coisas com espada. A gente é assim, não é? A hora que está para resolver, não tapa na espada. Sim ou não? A gente fica desequilibrado, a gente é humano. E Jesus conhece isso. Por isso, a palavra dele nos dá equilíbrio. Por isso que é importante a gente ouvir a palavra do Senhor, que aquieta a nossa alma. Por mais difícil que seja, sempre terá uma solução. Jesus é a nossa solução. Jesus é a nossa saída. Diga glória a Deus. Você recebe isso em nome de Jesus? Fala para esse irmão assim: eu declaro você equilibrado. Eu não sei se você está passando, mas eu declaro você equilibrado. O desequilibrado, ele cai. Amém? Então tudo tem uma saída. Tudo tem jeito. Amém? Então o desespero vai trazer o desequilíbrio. E o desequilíbrio emocional vai trazer doença. É por isso que muita gente está doente. Porque não consegue equilibrar as coisas. As coisas estão difíceis, estão realmente. E a tendência é piorar, porque o ser humano está cada vez pior. Amém? É como eu falei há pouco. Parece que o certo virou errado, o errado virou certo. Parece que o certo está de cabeça para baixo, o errado está de cabeça para cima. Parece que o mundo caminha, né, para o lado errado, para as coisas erradas. Né? Parece tudo isso. Mas, gente, se a gente não manter o equilíbrio, a gente se prejudica, a gente adoece. Nós estamos vivendo um tempo disso. Nós estamos vivendo um tempo difícil, como eu falei há pouco. O psiquiatra disse que toda doença é um desequilíbrio emocional. Amém? Por isso que ele fala para os idosos: ó, beber bastante água, se alimentar e dormir bem. Para quê? Para manter o equilíbrio do corpo. Glória a Deus. Não só os idosos, todos nós temos que ter isso. Graças a Deus. Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo diz. Romanos 8. Paulo encontrou equilíbrio depois que largou a religião. Depois que ele encontra a graça de Deus, ele encontra equilíbrio.
É um Paulo totalmente mudado. O grande medo de Paulo era voltar a ser Saulo, viu? Porque Saulo que era o problema.